Em 1926, um hidroavião com 2 cascos, sem fuselagem e com os motores montados costas contra costas sobre a asa, fez algo que nenhuma aeronave no mundo conseguira até então. Estabeleceu 14 recordes mundiais de velocidade, altitude e distância com carga útil num único ano. O aparelho chamava-se S.55 e vinha de Itália, um país que apenas 3 anos antes mal conseguia produzir motores fiáveis para os seus próprios aviões. O homem que o desenhou, Alessandro Marchetti, não tinha fortuna pessoal nem apoio dos grandes industriais. Nascera em Core, uma vila a sul de Roma, em 1884. Formara-se em engenharia na Universidade Sapienza e construíra o seu primeiro avião aos 26 anos, um biplano desportivo a que chamou Chimera. Passara pela subsidiária da Vickers em Terni antes de chegar à CI em 1922 como diretor técnico. Quando entrou na empresa, a Società Idrovolante Alta Itália fabricava hidroaviões derivados de modelos franceses, máquinas competentes, mas sem originalidade. Marchetti queria algo radicalmente diferente. A aviação dos anos 20 estava dominada por hidroaviões de casco único, como os Dornier alemães e os Curtiss americanos. Marchetti propôs o oposto: 2 cascos gêmeos debaixo de uma asa grossa e larga, sem fuselagem convencional. Os passageiros e a carga viajavam dentro dos cascos. O piloto sentava-se numa cabina escavada na secção central da asa, e acima dele, 2 motores ficavam instalados costas contra costas, um a puxar e outro a empurrar, girando em sentidos opostos. 2 vigas ligavam os cascos a uma cauda tripla. Parecia mais um inseto mecânico do que um avião, e os especialistas estrangeiros consideraram a configuração aerodinamicamente absurda e esteticamente grotesca. Antes de continuar, escreve nos comentários a cidade de onde estás a ver isto, para que eu possa ver quão longe chegou a minha história. E não te esqueças de deixar um like e de te subscreveres. Isso motiva-me muito a criar novos vídeos. Marchetti não respondeu com palavras, respondeu com números. O protótipo voou em agosto de 1924 com motores Fiat de 300 cavalos, mas foi a versão de produção com 2 Isotta Fraschini Aço 500, de 510 cavalos que silenciou os críticos. Em 1926, o piloto Alessandro Passaleva descolou repetidamente de Sesto Calende, com cargas cada vez maiores, e bateu 14 recordes mundiais que pertenciam a aviões franceses, britânicos e americanos, todos registrados pela Fédération Aéronautique Internationale. Em fevereiro de 1927, o coronel Francesco De Pinedo, o capitão Carlo Del Prete e o mecânico Vitale Zacchetti descolaram de Cagliari, na Sardenha, a bordo de um S-55 batizado de Santa Maria. O plano era voar de Itália para a África, atravessar o Atlântico Sul até o Brasil, percorrer a América do Sul e do Norte e cruzar o Atlântico de volta. Chamaram-lhe o voo dos 4 continentes. Em Bolama, na Guiné Portuguesa, o calor e a altitude tornaram a descolagem impossível com depósito cheio, obrigando Pinedo a despejar combustível. Desviaram-se para Cabo Verde e, a 23 de fevereiro, o S-55 tocou as águas de Pernambuco, 3 meses antes de Lindbergh cruzar o Atlântico Norte. A 29 de março, quando a Santa Maria amarrou em Nova Orleans, era a primeira vez na história que uma aeronave estrangeira voava para dentro dos Estados Unidos. Pinedo continuou pelo Texas e Novo México, e no dia 6 de abril de 1927, quando o S-55 amarrou no Lago Roosevelt, no Arizona, um jovem voluntário que ajudava no reabastecimento atirou um cigarro para a água onde flutuava a gasolina derramada. As chamas envolveram a Santa Maria em segundos. Os motores afundaram-se a 18 metros, e o avião, que cruzara 2 oceanos, ardeu diante de centenas de espectadores. O governo italiano enviou um novo S-55 por navio para Nova York. A Santa Maria II foi montada, e Pinedo retomou o voo. Passou por Boston, Chicago, Montreal, lançou-se da Terra Nova sobre o Atlântico Norte, ficou sem combustível, foi rebocado por um barco de pesca português, reparou o avião nos Açores, voltou ao ponto exato onde fora rebocado e completou a travessia.
A 16 de junho de 1927, a Santa Maria II amarrou em Ostia, depois de 123 dias e quase 47 mil quilômetros. O S-55 era agora o avião mais famoso de Itália, e um homem com barba de mosqueteiro e uniforme coberto de medalhas já olhava para ele com ambições muito maiores do que qualquer voo individual podia satisfazer. O homem com a barba de mosqueteiro chamava-se Ítalo Balbo. Nascera em Ferrara em 1896. Combatera na Grande Guerra como oficial dos Alpini, nas montanhas contra os austro-húngaros. Ganhara 2 medalhas de prata por coragem em combate. E em 1926, Mussolini entregou-lhe a tarefa de construir a Regia Aeronáutica, a partir do nada. Balbo não era engenheiro nem piloto de formação. Era um organizador nato, com instinto teatral, e uma convicção inabalável de que a aviação podia transformar a imagem de Itália perante o mundo. Onde outros viam máquinas, ele via espetáculo. O seu plano começou modestamente. Em 1928, levou 61 hidroaviões numa volta ao Mediterrâneo Ocidental, parando em Espanha e França, e no ano seguinte, 32 S-55 percorreram o Mediterrâneo Oriental, passando por Atenas, Istambul, Varna e Odessa, onde os soviéticos ergueram um arco triunfal em honra dos italianos. Cada voo era maior que o anterior, cada formação mais numerosa, e cada paragem escolhida para que as baías fossem suficientemente grandes para acolher a frota inteira, enquanto os jornalistas fotografavam o espetáculo. Balbo estava a ensaiar. No final de 1929, o objetivo verdadeiro tornou-se claro: uma travessia do Atlântico Sul em formação, de Itália até o Brasil, com uma dúzia de S-55 voando juntos sobre o oceano. Ninguém jamais tentara cruzar o Atlântico com múltiplas aeronaves em grupo. Os voos anteriores tinham sido feitos por aviões solitários. Lindbergh sozinho, Pinedo sozinho, cada piloto contra o oceano. Balbo queria provar que uma força aérea inteira podia atravessar o mar como uma esquadra naval. O treino começou em Orbetello, a base de hidroaviões na costa toscana, onde 14 S-55A, modificados com cascos alargados para transportar mais combustível e equipados com motores Fiat A22R de 560 cavalos, foram preparados ao longo de meses. A 17 de dezembro de 1930, Balbo deu ordem de descolagem e os 14 aparelhos levantaram-se das águas calmas em direção a Cartagena, o primeiro ponto de escala. O desastre chegou antes de saírem do Mediterrâneo. Perto das Ilhas Baleares, tempestades violentas atingiram a formação, danificando vários aparelhos e obrigando a atrasos que empurraram a partida para a África até 21 de dezembro. Voando por etapas ao longo da costa africana, passaram por Quenitra e Marrocos, depois Vila Cisneros, no Saara Espanhol, e a 25 de dezembro chegaram a Bolama, na Guiné Portuguesa, o ponto de onde se lançariam sobre o oceano. Em Bolama, o clima tropical transformou-se em inimigo. Os cascos de madeira dos S-55, depois de 3 semanas na água salgada, estavam encharcados e pesados. O calor úmido reduzia a potência dos motores. A partida foi marcada para 1h30 da madrugada de 6 de janeiro de 1931, quando a temperatura seria mais baixa. Tudo que pudesse ser retirado dos aviões para os aligeirar foi removido, até ferramentas e peças sobressalentes, para que os depósitos levassem o máximo de combustível possível para os 3.000 quilômetros até Natal, no Brasil. Balbo foi o primeiro a rugir pela água escura e a levantar-se na noite. Os outros seguiram-no um a um, mas nem todos conseguiram. O S-55, registrado como I. Boer, comandado pelo capitão Luigi Boer, perdeu altitude logo após a descolagem e embateu no mar. Os 4 tripulantes morreram, e os corpos nunca foram recuperados. Minutos depois, o aparelho do capitão Silvio Recagno, registrado como I-Reca, também se despenhou na descolagem, ferindo 3 tripulantes gravemente e matando o 4º. 2 aviões perdidos, 5 homens mortos, e a travessia ainda nem começara. Um terceiro S-55, o Idona,
conseguiu descolar e voou sobre o oceano durante horas, mas a 1.000 quilômetros da costa brasileira, os motores começaram a falhar. A tripulação tentou uma amarragem de emergência no oceano aberto. O avião partiu-se ao embater nas ondas e afundou-se, mas os 4 tripulantes foram resgatados por navios da Marinha Italiana, que Balbo posicionara ao longo da rota como precaução. Dos 14 aparelhos que partiram de Orbetello, 11 chegaram a Natal. Balbo continuou, liderando a formação por etapas ao longo da costa brasileira, até ao Rio de Janeiro, onde a esquadra amarrou na Bahia a 15 de janeiro de 1931. A imprensa mundial cobriu a chegada como um feito sem precedentes, e Balbo escreveu um relato da expedição para o New York Times. Mas nas entrelinhas dos telegramas triunfais, os números eram brutais. 5 mortos, 3 aviões destruídos e uma travessia que deveria ter provado a fiabilidade das máquinas revelara que o Atlântico não perdoava erros. Em Roma, Mussolini não estava satisfeito com os números, estava satisfeito com as manchetes. E Balbo, que regressou como herói nacional, já olhava para norte, para o Atlântico que ninguém jamais cruzara em formação. O norte, onde as tempestades eram piores, as distâncias maiores e a margem para o erro praticamente inexistente. A preparação para o Atlântico Norte durou 2 anos e não se pareceu com nada que a aviação já tivesse visto. Balbo criou uma escola dedicada, a Escola de Navigazione Aérea d'Alto Mare, em Orbetello, dirigida pelo brigadeiro-general Aldo Pellegrini, e recrutou 70 oficiais, a maioria jovens, misturados com cerca de 1 dúzia de veteranos do voo ao Brasil, para servirem de mentores. Metade dos candidatos originais foi eliminada ao longo dos meses de seleção. O treino ia muito além de pilotar. No inverno de 1932 e 1933, os aviadores fizeram montanhismo em Misurina, nos Dolomitas, para se prepararem para as condições extremas que enfrentariam caso amerassem nas latitudes do Atlântico Norte. Estudaram matemática, física, aerodinâmica, termodinâmica, navegação e inglês. Visitaram as fábricas da Savoia Marchetti e da Isotta Fraschini para aprenderem a desmontar e reparar cada componente dos seus hidroaviões. A parte prática incluía técnicas de navegação à vela, leitura de ondas e ventos e amarragem em condições adversas. O avião escolhido foi o S-55X, uma versão reforçada com cascos mais largos e profundos, cabina fechada em vez do cockpit aberto dos modelos anteriores, e 2 motores Isotta Fraschini Aço 11R, de 880 cavalos cada, quase o dobro da potência dos aparelhos que voaram ao Brasil. Foram construídos 25 exemplares, 24 para a travessia e 1 de reserva. Balbo não deixou nada ao acaso na logística. Enviou o coronel Canha num voo exploratório de Orbetello até a Islândia, passando por Amsterdão e Derry, no mesmo tipo de S-55, para testar a rota. Mecânicos e um meteorologista da Regia Aeronáutica foram posicionados em Londonderry, na Irlanda do Norte. 6 traineiras equipadas com rádio foram distribuídas ao longo da rota transatlântica. A International Telephone and Telegraph Corporation montou uma cadeia de comunicações por rádio, cabo e telégrafo, que ligava Orbetello a cada ponto de escala até a América do Norte, a mais ambiciosa rede de comunicações jamais organizada para um evento aéreo. Em maio de 1933, tudo estava pronto, mas o tempo não colaborava. As condições sobre os Alpes e a Europa Central mantinham-se instáveis, e Balbo teve de esperar semanas. Na noite de 30 de junho para 1º de julho, a meteorologia finalmente abriu, e Balbo ordenou alvorada às 4h15. Às 5h37, o seu aparelho, marcado como I-Balb, foi o primeiro a rugir pela superfície da água em Orbetello e a levantar-se no ar. Os outros 24 seguiram-no, um após outro, formando 8 esquadrilhas em V, de 3 aviões cada. A formação sobrevoou Gênova, atravessou os Alpes cobertos de neve sob sol claro e cruzou a Suíça e a Alemanha rumo a Amsterdão. Mas na amarragem no Zuiderzee, o 25, o aparelho, o de reserva, capotou ao tocar na água. O piloto morreu e 4 tripulantes ficaram feridos. A travessia perdia o seu primeiro homem antes sequer de sair da Europa. Os 24 restantes continuaram.
De Amsterdão, voaram para Londonderry, na Irlanda do Norte, 1.500 quilômetros sem incidentes. Daí, partiram para Reykjavik, na Islândia, onde o tempo voltou a fechar, e Balbo ficou retido vários dias, enquanto o Centro de Comunicações recolhia relatórios meteorológicos das traineiras no oceano e do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. A cada hora chegavam novas previsões em italiano, transmitidas por rádio ao comandante da esquadrilha, que respondia com uma única pergunta: quando podemos partir? Quando a janela se abriu, os 24 S-55X descolaram de Reykjavik e apontaram para o oeste, sobre um oceano que nunca fora cruzado em formação. Abaixo deles, nenhuma terra durante mais de 1.500 quilômetros, apenas água negra e gelada, e as traineiras que marcavam a rota como faróis flutuantes. Às 8h15 da manhã, a formação passou sobre o submarino italiano Mille Lire, posicionado à latitude 57,2 norte, longitude 46,5 oeste, aproximadamente a 950 quilômetros de Reykjavik. Às 11h20, estavam a 200 quilômetros de Cartwright, no Labrador. À 1h50 da tarde, Balbo amarrou em Cartwright e às 4h20, o oitavo e último grupo de 3 aviões tocou na água. 24 hidroaviões tinham cruzado o Atlântico Norte em formação pela primeira vez na história. De Cartwright, voaram para Shediac, no Novo Brunswick, e depois para Montreal, onde uma multidão aguardava nas margens. Na noite de 15 de julho de 1933, os 24 S-55X ameraram no Lago Michigan, junto a Burnham Park, diante do recinto da Century of Progress International Exposition, a Feira Mundial de Chicago. No Soldier Field, mais de 100.000 pessoas esperavam desde a tarde para os receber. A National Broadcasting Company transmitiu a chegada ao vivo para todo o país. O ex-juiz John Sbarbaro leu uma mensagem do presidente Franklin Roosevelt. O governador do Illinois, o presidente da feira e o maior de Chicago discursaram. A Universidade Loyola concedeu a Balbo um doutoramento honoris causa. O dia 15 de julho foi proclamado Ítalo Balbo Day e a 7th Street de Chicago foi renomeada Balbo Avenue, um nome que a rua mantém até hoje. Os índios Sioux adotaram Balbo como membro honorário, dando-lhe o nome de Chefe Águia Voadora. Roosevelt convidou-o para almoçar e condecorou-o com a Distinguished Flying Cross. O comissário da feira declarou que se Balbo ficasse nos Estados Unidos, talvez pudesse ser eleito presidente. A palavra Balbo entrou na língua inglesa como termo para descrever qualquer grande formação de aeronaves. Mas naquela noite em Chicago, enquanto 24 hidroaviões italianos balançavam suavemente nas águas do Lago Michigan e a multidão celebrava, ninguém reparou que o maior triunfo do São 55 era também a sua despedida. De Chicago, os 24 São 55X voaram para Nova York escoltados por 36 aviões americanos. Manhattan recebeu Balbo com uma parada de papel picado na Broadway, que os jornais compararam à de Lindbergh em 1927. Milhões de pessoas assistiram à procissão de dezenas de carros escoltados por cavalos da polícia ao longo das ruas. E no Madison Square Garden, perante uma multidão em delírio, Balbo declarou aos italo-americanos que deviam ter orgulho de serem italianos. A 19 de julho começou o regresso. Os hidroaviões partiram de Nova York, fizeram escala em Washington, onde Balbo e os oficiais almoçaram na Casa Branca com Roosevelt, e continuaram para Shediac e depois para Shoal Harbor, na Terra Nova. A 8 de agosto, a primeira etapa do regresso transatlântico, de Shoal Harbor até os Açores, decorreu sem incidentes. Mas no dia seguinte, ao descolar dos Açores rumo a Lisboa, um dos S-55X capotou na água. O piloto morreu, o avião perdeu-se, e a armada que deixara Itália com 25 aparelhos, regressava agora com 23. Os restantes chegaram a Lisboa nessa noite. E no dia 12 de agosto, ameraram em Lido de Ostia, junto a Roma, onde Mussolini e milhares de italianos em êxtase esperavam para celebrar o que chamaram de Novo Triunfo Romano. No dia seguinte, Mussolini fez Balbo o primeiro Maresciallo dell'Aria da história da Regia Aeronáutica. Era a mais alta patente possível,
e, ao mesmo tempo, era uma armadilha. Balbo tornara-se demasiado popular. Os jornais estrangeiros escreviam sobre ele mais do que sobre Mussolini, e em Itália já o apontavam como possível sucessor do ditador. Menos de 3 meses depois do regresso triunfal, a 7 de novembro de 1933, Balbo foi nomeado governador-geral da Líbia e afastado de todo o contato com a aviação. O homem que construíra o prestígio aéreo de Itália foi enviado para o deserto norte-africano, e os que o conheciam entenderam a mensagem. Para o S-55, o exílio de Balbo marcou o início de um declínio rápido. O avião que batizara uma palavra na língua inglesa era já uma máquina de outra era. A aviação avançava a uma velocidade brutal nos anos 30. Novos monoplanos totalmente metálicos com trens de aterragem retrácteis e motores mais potentes ultrapassavam tudo que os hidroaviões de madeira e tela podiam oferecer. O próprio Marchetti reconheceu a mudança e começou a trabalhar no SM-79 Sparviero, um bombardeiro trimotor e terrestre que voou pela primeira vez em 1934 e se tornaria o avião italiano mais importante da guerra que se aproximava. Os S-55 que restavam foram relegados para missões de patrulha marítima e reconhecimento costeiro, operando a partir de bases no Mediterrâneo e nas colônias africanas. Alguns foram exportados. A Força Aérea Espanhola operou exemplares, a Romênia comprou outros, e a Aeroflot Soviética usou o S-55 como transporte civil. Um exemplar chegou ao Alasca, onde voou com uma companhia de aviação local. Mas em cada país, o padrão era o mesmo. Máquinas cada vez mais cansadas a cumprir missões cada vez menos relevantes. Quando a guerra começou em 1940, os poucos S-55, ainda nominalmente ao serviço da Régia Aeronáutica, estavam obsoletos e foram colocados em reserva, sem qualquer papel operacional. Marchetti, que continuava como diretor técnico da empresa, agora dedicada ao SM-79, viu as suas criações mais antigas serem esquecidas, enquanto os Sparviero se tornavam os torpedeiros mais eficazes do Mediterrâneo. Balbo, na Líbia, opôs-se abertamente à aliança de Mussolini com a Alemanha e foi dos poucos líderes fascistas a combater o antissemitismo dentro do partido. No dia 28 de junho de 1940, apenas 18 dias depois de Itália ter entrado na guerra, Balbo regressava de um voo de patrulha sobre o Mediterrâneo, quando seu avião se aproximou do aeródromo de Tobruk. As baterias antiaéreas italianas no cruzador San Giorgio, ancorado ao largo, confundiram a aeronave com um bombardeiro inimigo e abriram fogo. O avião de Balbo foi atingido e despenhou-se. Morreu com 44 anos, junto com o cônsul-geral italiano de Trípoli, o editor do seu jornal Corriere Padano, 2 familiares e 5 membros da tripulação. O governo declarou que foi um acidente de fogo amigo, mas a viúva de Balbo, Emanuela Florio, acreditou até ao fim da vida que foi uma execução ordenada por Mussolini. O homem que dera ao S-55 a sua glória morreu abatido pelos seus próprios compatriotas, e o avião que ele usara para conquistar o mundo estava já a apodrecer nas margens de lagos e baías coloniais de um império que tinha os meses contados. A 8 de setembro de 1943, quando o Marechal Badoglio anunciou o armistício com os aliados, o Império Colonial Italiano desmoronou-se em semanas. Nas bases da África Oriental e do Norte de África, oficiais que na véspera ainda cumpriam ordens de Roma acordaram sem cadeia de comando, sem reabastecimento e sem instruções. Os S-55 que ainda existiam nessas bases remotas, máquinas com quase 2 décadas de serviço, foram simplesmente abandonados onde estavam. Ninguém veio buscá-los, ninguém deu ordem para os destruir, ninguém se lembrou sequer de os incluir nos inventários de rendição. Na Romênia, os últimos exemplares foram retirados do serviço nesse mesmo ano de 1943. A data oficial que encerrou a carreira operacional do S-55 em qualquer força aérea do mundo. Um avião que 17 anos antes estabelecera 14 recordes mundiais e que em 1933 cruzara o Atlântico Norte em formação diante dos olhos do mundo inteiro, deixou de existir como máquina militar sem um único comunicado, sem uma cerimônia, sem sequer uma nota nos jornais
que outrora lhe dedicavam primeiras páginas. Alessandro Marchetti sobreviveu à guerra. A empresa foi renomeada CI Marchetti em 1943. Uma mudança que apagou o nome Savoia, mas manteve o dele. E Marchetti continuou a trabalhar como projetista nos anos do pós-guerra, quando a indústria aeronáutica italiana tentava reconstruir-se das ruínas. Mas o país que emergiu da guerra não queria lembrar-se do que os seus aviões tinham feito nos anos 30. Os voos transatlânticos de Balbo, os recordes do S-55, as multidões em Chicago e Nova York, tudo isso pertencia a uma era que a nova República Democrática preferia esquecer, porque cada triunfo estava manchado pela associação ao regime que levara a Itália à catástrofe. Marchetti morreu a 5 de dezembro de 1966, em Sesto Calende, a mesma cidade onde os seus hidroaviões tinham sido construídos e de onde tinham partido para bater recordes. Tinha 82 anos. A sua morte mereceu poucas linhas nos jornais italianos, e o homem que concebera uma das aeronaves mais inovadoras do período entre guerras foi recordado, sobretudo, como o criador do SM-79, o bombardeiro da guerra, não como o autor do S-55, o avião que mudara o que o mundo pensava ser possível fazer sobre o oceano. Do S-55 em si, quase nada sobreviveu fisicamente. Em todo o mundo, das centenas de exemplares construídos, resta um único aparelho original. É o Jaru, um S-55 pintado de vermelho com que o comandante brasileiro João Ribeiro de Barros cruzou o Atlântico Sul em 1927. O avião passou décadas abandonado em hangares brasileiros antes de ser restaurado e colocado no Museu TAM Asas de um Sonho, em São Carlos, no estado de São Paulo. Está suspenso do teto, com os dois cascos e a asa grossa e os motores costas contra costas, exatamente como Marchetti os desenhou, e a maioria dos visitantes passa por baixo dele sem saber o que está a ver. Em Itália, não existia nenhum S-55 até 2015, quando um grupo de antigos trabalhadores da Savoia Marchetti em Sesto Calende, reformados com 60 e 70 anos, decidiu construir uma réplica de raiz. O Savoia Marchetti Historical Group trabalhou durante 7 anos, acumulando aproximadamente 8.000 horas de trabalho, utilizando os desenhos originais de Marchetti recuperados de entre 14.000 documentos técnicos da empresa. A réplica em tamanho real foi apresentada a 23 de setembro de 2023 no Museu Volândia, em Milão, para celebrar o centenário da Força Aérea Italiana e os 90 anos do voo de Balbo a Chicago. Não é uma máquina que voa, é uma estrutura estática, mas é a prova de que alguém ainda se lembra. Na parede ao lado da réplica, uma fotografia a preto e branco mostra 24 hidroaviões de 2 cascos em formação cerrada sobre o Atlântico, e por baixo da fotografia, uma legenda diz apenas a data, julho de 1933, sem mencionar Balbo, sem mencionar Mussolini, sem mencionar o regime que tornou o voo possível e que depois tornou a sua memória impossível. Se esta história te cativou, conta-nos nos comentários qual foi o momento que achaste mais incrível. Deixa o teu like, subscreve o canal e não percas os próximos documentários.